Boa tarde, amigos. Quem fala é Heraldo, diretamente de Miami. Estou no lugar do Leandro. Para o pessoal de Porto Alegre, Leandro vai estar no Fórum da Liberdade essa semana. Para o pessoal de São Paulo, Leandro vai estar fazendo palestra em São Paulo semana que vem. Vale a pena checar aí o site da LS Educação. E, bom, o dia foi cheio de notícias aqui hoje. Agora que a gente estava assistindo o Busy aí online, acabou de sair uma notícia que o FBI invadiu o escritório do advogado pessoal do Trump em relação à investigação com aquela atriz Stormy Daniels. Não tem nada a ver com o Russian Probe. E, bom, o Busy já cobriu aí uma visão técnica do S&P e do dólar, mas para quem está entrando agora eu vou mostrar de novo aqui o gráfico. Vamos falar também de IWZ, vamos falar do ETF da Rússia e de alguns papéis individuais aí que a gente enxergou hoje. E também vamos falar do déficit fiscal americano, que foi o tema do dia de hoje aqui na parte da tarde principalmente. Hoje, por volta de 2 da tarde, aconteceu o CBO, Congressional Budget Office, onde eles fazem a primeira estimativa do resultado fiscal americano desde do tax cut. E o que foi discutido? Bom, a previsão do CBO foi bem pessimista. Eles preveram 1,6 trilhão de dívida para a próxima década e já projeta que em 2028, onde a população americana já vai estar com uma pirâmide aí mais velha, vai ter uma dívida equivalente a 96% do PIB, o que seria parecido com o que o Japão passou na década passada. Bom, de um lado, aqui sempre esse debate político entre republicano e democrata, e de um lado os republicanos atribuem aí ao déficit o Medicare, o Medicaid e os gastos de Social Security, que durante o governo do Obama aumentaram bastante, né? E os democratas, grande parte da mídia, principalmente a mídia não financeira, atribuem essa expectativa negativa ao tax cut, que foi a reforma fiscal, onde o imposto médio diminuiu bastante, principalmente para as empresas. Então o governo arrecada menos e se espera que o crescimento da economia aí venha para balancear essa menor arrecadação. De qualquer forma, a preocupação fiscal aqui começa a fazer manchete, provavelmente vai dominar as manchetes aí durante alguns períodos do ano. E a Câmara, o Congresso aqui, vai votar na quinta-feira uma proposta de medida onde qualquer gasto federal adicional tenha que ser proibido de ultrapassar a receita, a não ser que haja uma suprema maioria na Câmara, o que seria equivalente a mais ou menos aí 3/5, 60%. Então, a Câmara hoje em dia opera de uma forma que acima de 50% as medidas passam e eles querem colocar essa nova medida caso haja uma suprema maioria, o que em anos onde o Congresso está dividido, a Câmara está dividida entre democrata e republicano, acaba aí não passando, então eles acham que é uma forma inteligente de reduzir o gasto federal futuro. Como eu queria que no Brasil houvesse ao menos esse tipo de preocupação, né? Enfim, o Fed novamente pede controle fiscal para Washington, porque não adianta nada a economia estar crescendo e o Fed está subindo os juros, se o governo segue aí gastando mais e mais e mais e o Fed precisa vender juros curtos no mercado de leilão. E se a expectativa de gasto do governo é muito alta, acaba ficando mais caro e acaba movimentando toda a curva de juros. Então, a gente tem duas pressões acontecendo agora na curva de juros americana. A pressão de aumento, que é uma situação fiscal, uma força contrária à pressão de não aumento, que está vindo pela falta de inflação acima de 2%.
E eu vou mostrar o gráfico aqui dos juros de 10 anos para vocês. O mercado reflete exatamente essa incerteza, né? O nível de 3%, aqui onde tem essa estrela, esse nível de 3%, ele tentou uma quebra nessa resistência aqui em 2013, mas desde 2008, quando houve esse corte aqui no auge da crise da década passada, nunca mais o 10 anos passou de 3%. E recentemente aqui, ó, desde do final de janeiro, chegou aqui a 2,95, mas não passou. E nos dias que chegou a ameaçar passar, foram dias de muito estresse e de muita volatilidade na Bolsa. Então, a expectativa que fica é que as próximas rodadas de discussão do déficit fiscal devem certamente acarretar em algum estresse aqui na negociação dos títulos longos. Alguns bancos que antes estavam pessimistas com juros já voltaram atrás, então hoje o Morgan Stanley soltou uma nota, semana passada foi o Citibank. Então essa questão dos 3% aqui vale a pena monitorar. Para o pessoal que fica ligado aqui no mercado, o ticker do juros de 10 anos é TNX, nota do CBOE. Então, esse foi o primeiro assunto do dia, a discussão principal do dia, até às 4 da tarde, quando o FBI invadiu o escritório do advogado do Trump. Vamos dar uma repassada aqui no S&P. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a linha da média móvel de 200 segue sendo testada e acaba encaixotando entre um suporte e o fundo de fevereiro e a resistência do fechamento do ano anterior e o topo da semana passada. Então a gente está falando aqui de um nível mais ou menos entre 256 e 266,8. A questão é, com toda essa volatilidade e com todos esses assuntos políticos que têm acontecido no mercado desde o mês de fevereiro, você pegar um S&P testando a média de 200 pode ser um forte sinal baixista para um prazo maior se cortar. E o cenário fica mais positivo no caso de romper essa resistência aqui em 266,8. Então, são dias tensos, são dias de muita movimentação na Bolsa, muitos assuntos, desde questões individuais até questões macro. O mercado americano está fervendo. E passando para o próximo assunto já, que é o IWZ, que é o nosso ETF do nosso Brasil aqui, tivemos um dia bem ruim para o IWZ. Foi um sinal negativo, perdeu o suporte aqui em 42,8, na contramão do movimento positivo do resto do mundo, né? Então, será que o mercado internacional, será que o mercado começa a precificar o que está acontecendo no Brasil, na Lava Jato, a possibilidade de mais uma denúncia contra o Temer, a possibilidade do afastamento do Temer, o cenário eleitoral, enfim. Então, o reflexo a gente consegue enxergar aqui no dólar real. Então, conforme a gente vai aproximando, a gente consegue encaixar aqui, ó, uma visão aqui um pouquinho desde o início de 2016, chegando mais próximo aqui. O que é essa linha laranja? Essa linha laranja é a variação do dólar index. Então, e a linha de cima é o real dólar, o gráfico em cima é o real dólar. Eles tendem a ter uma correlação, né, caminhar junto. Então aqui ó, você pega 2017, conforme o dólar vai perdendo, o real vai valorizando. Quando esse gráfico aqui de cima desce, o real está valorizando. E foi acompanhando, acompanhando, acompanhando. Chegamos agora nos últimos 2 dias e o que a gente observa é que parece que essa correlação está mudando. E isso é péssimo, isso é um péssimo sinal. Porque se o dólar no mundo inteiro está desvalorizando e no Brasil está valorizando em 1,5%, é porque tem coisa aí. Então a gente tem que monitorar. O Bizzi já comentou aí a análise gráfica, excelente visão.
e é a visão correta. O risco de desvalorização é muito mais alto que o risco de valorização do real frente ao dólar. O terceiro assunto do dia aqui, que é na verdade uma continuação do assunto da sexta-feira passada, é esse ETF aqui da Rússia. Então, imagina que o IWZ é o nosso ETF do Brasil, o RSX é o ETF da Rússia, pessoal. E hoje estamos vendo aí, ó, menos 10,73% de queda, caindo aqui de 22 para 19, e o volume gigantesco, e tem muito a ver com a sanção, né, que o governo americano, aí, a pedido do pessoal da Casa Branca, está botando em alguns oligarcas russos ligados ao Putin. E é um assunto que tem tanto assunto acontecendo na mídia que não está na pauta principal da mídia, mas é um assunto que está acontecendo, mas parece que a mídia financeira está botando maior foco na questão das tarifas com a China, que é um dia positivo e um dia negativo, e o reflexo a gente vê na Bolsa. E na questão do déficit fiscal, mas também tem importância isso aqui. A Rússia é um emerging market, assim como o Brasil, gigantesco. E certamente mais coisa vai acontecer aí nessa questão com a Rússia. Então, vamos agora aqui comentar, para finalizar, 2 papéis individuais que a gente analisou hoje ao longo do dia. O primeiro é esse aqui, Carvana. Essa empresa, ela é uma empresa que produz aí venda de carro, e veio com um plano agora de produzir um vending machine de carro. O que seria isso? Seria você ir numa loja e comprar o carro, assim como você vai naquelas maquininhas e bota a moedinha e pega a latinha de Coca-Cola. Enfim, é uma coisa que já estão falando desde a semana passada na China. Enfim, a gente observou aqui no gráfico que hoje, durante o pregão, chegou a romper um topo histórico, chamou a atenção. Poderia ter se enquadrado num setup de rompimento, mas a gente vai continuar monitorando, porque agora no final do pregão ele retrocedeu aqui, ó, do alto da barra, formou uma sombra e parou aqui próximo do nível do topo histórico. O segundo papel que chamou a atenção, mas aí para um lado mais negativo, é a Tesaro, uma empresa de pesquisa médica e biotecnologia, que rompeu um suporte aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, em 2016, em junho, a empresa abriu com um gap, que foi agora numa tendência de para baixo desde o início de 2017, foi perdendo, e agora a gente está aqui, uma perda de um suporte, e o próximo nível é mais abaixo ainda, ou seja, é um papel também que vale a pena monitorar. Estamos falando aí de 30% aqui para voltar. Enfim, é um papel interessante aí para o pessoal que gosta de operar, monitorar. E é isso. Pessoal pedindo comentário de Bitcoin aqui no chat. Vamos ver aqui. Segue aqui, né, dentro dessa... Foi perdendo alguns suportes e segue aqui nessa briga entre os 6.500 e os 7.000. E, enfim, mostrando alguns analistas aí atribuindo o Bitcoin como um medidor do sentimento dos investidores, que em momentos de otimismo aí, o Bitcoin reflete muito otimismo, e em momentos de pessimismo reflete muito pessimismo. Então começa a aparecer mais aí nas análises uma análise do Bitcoin como um medidor de sentimento também. E é isso aí, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Repito, semana que vem, para o pessoal de São Paulo, o Leandro vai estar fazendo palestra, vai estar fazendo um evento, explicando um pouco dessa experiência dele aí de 20 anos de mercado. E quem quiser olhar, entra aí no site da LS Educação. E essa semana, o pessoal de Porto Alegre, o Leandro vai estar participando do Fórum da Liberdade, aí, onde a gente vai ter a presença de alguns candidatos aí à eleição, enfim, um evento legal. Um abraço e muito obrigado aí pela participação de todos.
Até a próxima.